Marcos capítulo 1, versículo 21 até o versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: Que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse, e a febre a deixou, e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam que ele era. Amém. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Santo Deus, nós te agradecemos, porque até aqui estamos cultuando ao Senhor. Nesse momento não é diferente, também faz parte desse momento, ó Deus, que cultuamos a Ti. Nesse momento, de forma especial, nós podemos ouvir a exposição da Tua Palavra. E eu te peço, ó Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos, para a edificação da minha vida e do Teu povo aqui na igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos cercados por figuras de autoridade na nossa sociedade. Pais, professores, governantes, líderes religiosos. Essa realidade não é nova. No tempo em que o Evangelho de Marcos foi escrito, as pessoas também estavam constantemente sob autoridades que exerciam poder sobre as suas vidas. Os romanos, com o seu domínio militar e político, impunham leis e tributos pesados. Os líderes religiosos judeus, como os fariseus e os escribas, eram referência espiritual, mas com frequência se apoiavam mais em tradições humanas do que na verdadeira palavra de Deus. Os sumos sacerdotes, que eram mais ligados ao poder e à influência do templo do que à fidelidade de Deus. E até o rei Herodes, que representava a autoridade corrompida, cruel e distante do povo. Essas autoridades eram, em sua maioria, autoritárias, opressoras ou inconstantes. Elas buscavam manter o controle nas suas mãos, proteger sua posição e impor regras, muitas vezes sem compaixão ou verdade. E é nesse cenário que surge Jesus de Nazaré, alguém que fala com autoridade, mas sem ser autoritário, alguém que tem poder, mas usa para servir, alguém que ensina com verdade, mas com graça. Sua autoridade contrasta radicalmente todas as outras, e isso chama a atenção de todos ao seu redor. Mas esse conflito com a autoridade não é algo novo, na verdade é antigo como a humanidade. E quando nós pensamos nesse contraste entre aquilo que se vivia na época e a figura de Jesus, fica facilmente para nós queremos ser submissos à autoridade. Mas quando nós olhamos para o princípio de todas as coisas, percebemos que a autoridade não começa com os homens que são corruptos e falhos, mas começa com o próprio Deus, quando Ele diz e dá uma ordem ao ser humano: não coma do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos muito bem como acaba essa história. Homem e a mulher escolheram rejeitar essa autoridade, preferindo decidir por si mesmo o que era certo e errado. E esse foi o primeiro ato de rebelião, e que desde então o coração humano tem repetido o mesmo padrão.
Nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos esse padrão sendo repetido. Quando o povo de Israel do deserto murmurava e desobedecia, rejeitando a liderança de Deus. Quando nós olhamos na conquista da terra prometida, caminhada junto com Josué, o povo faz aliança, eles fazem aliança com os gibeonitas sem consultar ao Senhor. Na época dos juízes, eles pedem o rei, como as outras nações, rejeitando a direção de Deus. E até os líderes espirituais, como sacerdotes e escribas, em muitos momentos, eles distorcem a palavra para manter o seu próprio poder. Mas quando olhamos para nós, podemos perceber que muitas vezes nós não somos diferentes desse povo de Deus, que tantas vezes falharam durante a caminhada com Deus. Quantas vezes achamos que sabemos o que é melhor? Quantas vezes confiamos mais em nossa própria força e entendimento do que na palavra e na sabedoria de Deus? Mas mesmo diante dessa rebelião, e mesmo diante de Deus que conhece o nosso coração, Ele ainda assim continua, desde o seu plano eterno, Ele prepara a vida do Filho, o verdadeiro rei, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote. E Jesus, Ele mostra para a gente, desde o princípio do Evangelho de Marcos, que Ele veio para restaurar todas as coisas, instaurar o reino e manifestar a verdadeira autoridade de Deus. E nós podemos ver isso desde o domingo passado, quando Jesus é caminhando ali e Ele chama os seus discípulos, Ele chama com uma autoridade irresistível. Os discípulos que estavam ali pescando, eles largam as suas redes e logo de pronto começam a segui-lo. E quando olhamos para nossas vidas, percebemos que o chamado de Deus para nós também é irresistível. E como é maravilhoso perceber que essa providência de Deus continua operando, chamando graciosamente um povo para ser o seu povo, e Ele ser o seu Deus. E ele não tinha apenas uma autoridade. O Cristo, nosso Senhor Jesus, Ele era a autoridade do reino de Deus encarnado. E agora, em Marcos capítulo 1, versículo 21 a 34, essa autoridade se manifesta de forma inconfundível no ensino, no confronto do mal e no serviço restaurador. É por isso que nós vamos meditar nessa noite no seguinte tema: a autoridade do Senhor servo. Em primeiro lugar, nós vamos ver a autoridade de Jesus no ensino. Jesus, Ele entra na sinagoga e começa a ensinar, e imediatamente as pessoas percebem algo diferente. Observe comigo o versículo 21 e versículo 22 da palavra de Deus, que diz assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Essa não foi a única vez que essa reação aconteceu, do povo se maravilhar e perceber que o ensino de Jesus era diferente dos escribas. Quando a gente olha o relato de Mateus, logo depois do Sermão do Monte, ele diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E esse contraste, meus irmãos, é essencial. Os ensinos dos escribas é tradição sem poder. Nós vamos perceber que os escribas ensinavam sem autoridade real. Eles repetiam as tradições dos antigos, citavam mestres anteriores, multiplicavam regras e interpretações, mas na verdade não aplicavam isso na sua vida, não viviam aquilo que pregavam. Sua preocupação não era com a transformação do coração das pessoas, mas era a manutenção daquela estrutura religiosa, para que as pessoas continuassem indo ao templo, dando as suas ofertas e sendo chamadas de religiosas. Mas na verdade o que eles faziam era eles obscureciam a revelação de Deus com um ensino pesado, confuso e muitas vezes hipócritas. Como a gente viu no texto que lemos de forma alternada, os escribas, eles colocavam e atavam fardos pesados para que o povo pudesse carregar. Colocavam algo que eles mesmos não praticavam, mas queria que o povo fizesse. Mas quando a gente olha para o ensino de Jesus, Ele ensina e Ele fala a verdade com graça e poder.
Jesus não ensinava apenas o que era certo. Ele ensinava com autoridade, porque a verdade brotava dele mesmo. Sua doutrina não era uma repetição de tradições humanas, mas era a revelação pura do próprio Deus encarnado. Ele falava diretamente aos corações, e as pessoas se maravilhavam, não só com o conteúdo, mas com a forma, com o espírito, com a vida que havia em suas palavras. Porque Jesus não só explicava as doutrinas, mas ele mostrava na própria vida como se devia aplicar e viver aquelas doutrinas que estavam sendo ensinadas. Mas é interessante essa reação que aquele povo que estava ouvindo a doutrina de Jesus tiveram. Eles se maravilharam. E por isso nós precisamos pensar que a doutrina ainda causa espanto. Só que infelizmente nós podemos ver que hoje é por outros motivos. Infelizmente, mesmo hoje, muitos desprezam a doutrina de Jesus. Há quem diga: não quero saber de doutrina. Doutrina é só conhecimento, é só ideias, é só coisas que homens criaram. Eu quero saber é da Bíblia. Como se fosse possível ler a palavra de Deus sem extrair as doutrinas. Mas, irmãos, precisamos entender, ler, interpretar e aplicar a Bíblia. Quando nós fazemos isso, nós já estamos formando a doutrina. A questão não é mais se nós temos doutrina ou se temos doutrina, mas sim se a nossa doutrina ela vem de Cristo ou não vem de Cristo. Essa doutrina ela é boa ou é uma má doutrina? Nós podemos perceber que muitas vezes, quando nós pegamos a palavra de Deus, interpretamos do jeito que a gente quer, com textos isolados, sem avaliar, sem olhar o Antigo Testamento, sem olhar o Novo Testamento, muitas vezes percebemos que essa doutrina se torna fraca. E infelizmente ela pode ser moldada pelos nossos sentimentos e pelas nossas experiências ou preferências. Ou então pode ser uma boa doutrina, que é vinda do Evangelho, extraída da palavra, fundamentada em uma boa teologia, onde o Novo Testamento ilumina o Antigo Testamento, e o Antigo revela também o Novo. É essa doutrina que nós devemos buscar, a doutrina de Cristo, a mesma que ele começou a proclamar logo no início do seu ministério. Como a gente viu há 3 domingos atrás, quando Jesus começa seu ministério, como é que ele começa? Pregando a palavra, anunciando a palavra com autoridade. E logo em seguida, nesse texto que nós estamos vendo essa noite, ele passa a ensinar a doutrina, a explicar de forma mais profunda a doutrina que vem dele. E a pergunta que podemos fazer essa noite: nós temos nos maravilhado com a doutrina de Cristo? Quando foi a última vez que você leu a palavra de Deus com profundidade, estudando a palavra com seriedade, e saiu de lá não apenas com conhecimento e com a cabeça cheia de letra ou de textos, mas saiu com o coração maravilhado, saiu com o coração cheio do Senhor, saiu maravilhado porque encontrou a vontade de Deus, saiu maravilhado porque foi alimentado da palavra, saiu maravilhado porque viu a glória de Cristo das Escrituras. É isso que a doutrina de Jesus faz. Ela não é algo que simplesmente nós podemos ler em livros de contação de história, não é algo que nós podemos ler como notícias, mas é algo que produz vida, que produz alegria, produz graça e traz a glória de Deus. Jesus é a fonte verdadeira da verdadeira doutrina, e como seus discípulos nós somos chamados a ouvir, a amar, viver e ensinar essa doutrina com a mesma graça e verdade. Por isso que é maravilhosa a doutrina de Cristo, porque ela nos confronta, ela nos transforma e ela nos conduz à obediência cheia de alegria. Em segundo lugar, nós podemos perceber através desse texto a autoridade de Jesus
sobre os espíritos imundos. Olhe comigo o versículo 23 até o versículo 28, que diz assim a palavra de Deus: E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se, saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: Que é isto? Uma nova doutrina? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Logo após o ensino, Jesus é confrontado por um homem possesso por um espírito imundo, e mais uma vez vemos a autoridade de Cristo em ação. A autoridade dele não é só com palavras, ensinando a doutrina, mas também é sobre o mundo espiritual, mostrando em prática que ele não somente fala as verdades de boca para fora, mas ele revela o seu poder, agindo e expelindo esse espírito imundo. E aqui nós vemos algo curioso. Pela primeira vez, após o testemunho de João Batista, nós vemos Jesus ser reconhecido publicamente. E esse reconhecimento vem do espírito imundo. É curioso e desconfortável pensar nisso, porque se a gente fosse pensar sobre nós, se a gente fosse ser reconhecido por algo que nós somos, ou a nossa autoridade, ou pela nossa identidade, ou por aquilo que fazemos, quem nós escolheríamos para confirmar isso? Quem nós chamaríamos para dizer assim: olha, esse homem é um homem justo, é um homem que tem autoridade? Será que escolheríamos o espírito imundo para fazer isso? Ou será que escolheríamos um amigo, um mestre respeitado, ou então um líder influente? Mas Jesus, nós podemos ver que ele é reconhecido como o Santo de Deus por um espírito imundo, um espírito maligno. E isso revela algo poderoso, porque ainda que esse espírito quisesse não elogiar somente o Senhor, mas ele queria atrapalhar a missão de Cristo, querendo expô-lo antes da hora certa. Ainda não era o momento certo para Jesus ser considerado, ser visto por todos como sendo o Santo de Deus, porque Cristo sabia o que essa mensagem iria implicar nos corações das pessoas. Como a gente pode ver, como termina a história, quando o povo percebe que Cristo é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho de Deus, eles perseguem de formas mais violentas, ao ponto de pregarem ele na cruz. Então Cristo mostra, através dessa revelação, que a sua autoridade, ela não depende da aclamação humana, e nem está sujeita ao caos espiritual. A autoridade de Cristo não depende de nós chegarmos e dizermos: Senhor, o Senhor é o Deus de toda autoridade, o Senhor de toda autoridade, aquele que governa todas as coisas. Nós podemos fazer isso, mas se nós não fizermos isso, isso não muda nada quem o Senhor é. Ele é o que é, porque Ele é o Messias prometido, o Deus Filho, o Deus encarnado, que se fez presente e caminhou entre nós. E é maravilhoso perceber o que Jesus faz diante disso. Jesus não dialoga com o mal, Ele não fica com conversa, Ele não dá palco ao demônio. Infelizmente, nós podemos perceber que hoje muitas pessoas querem fazer um show em nome de Deus, dando até microfone para demônio falar o que quiser. Mas Cristo, Ele simplesmente repreende e manda ele se calar e sair daquele homem. Ele cala, Ele expulsa e Ele resolve a situação, sem nenhum espetáculo, sem barulho, somente com autoridade. E o espírito imundo, ele se agita violentamente, e ele brada em alta voz, e ele foge dele. O que nós podemos perceber, o que isso revela? Que a autoridade de Jesus não é só com palavras, como a dos escribas,
que ensinavam, mas não vivia isso na prática. Mas na verdade, a autoridade de Cristo, ela é vívida, ela é real, ela é eficaz. Até os demônios sabem quem Ele é e se curvam diante dele. Por isso que todos olham para aquela situação e se admiram, porque ninguém viu alguém com tamanha autoridade ao ponto de dizer e acontecer. Somente Jesus é capaz de fazer isso. Mais à frente, vemos que Jesus ele continua expulsando demônios. Eu convido os irmãos a, antes de olhar os versículos 29 e 30, a gente olhe o versículo 32 e 34, que diz assim, 29 e 34, 32 a 34 na verdade. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam que ele era. Nós podemos ver que trouxeram a ele todas essas pessoas, enfermas e endemoniados. E o texto diz que ele curou muitos e expulsou muitos demônios, mas não permitia que eles falassem, porque sabiam que ele era. Isso mostra algo ainda mais profundo. Jesus não buscava a glória para si, como faziam os escribas e fariseus. Enquanto os líderes religiosos gostavam de orar nas praças, jejuar com aparência abatida e fazer tudo para serem vistos pelos homens, Jesus agia com autoridade para glorificar o Pai e revelar a sua missão redentora. Ele proibia até mesmo os demônios de o anunciarem, porque seu tempo não havia chegado. Como explica Joel Bick no livro que diz assim, Lutando contra Satanás: a vida, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus quebraram o domínio sufocante de Satanás sobre as nações. Depois de Cristo, a possessão demoníaca tornou-se mais rara, aparecendo pontualmente no livro de Atos dos Apóstolos e especialmente em contextos missionários entre os povos não alcançados. As epístolas, por exemplo, se você lê elas, nós não vamos ver tratando de exorcismo ou de expulsar demônios, nem dão instruções sobre possessão, porque o inimigo está acorrentado e a luz de Cristo reina. E ele fala ainda assim: Cristo quebrou o poder do opressor. Satanás foi acorrentado e não pode mais impedir o avanço do evangelho entre as nações. Embora que a gente ainda escute relatos de possessão demoníaca, especialmente em contextos pagãos, eles são exceção e não são padrões de vida na igreja. São atos que acontecem esporadicamente, mas a gente pode perceber que até nisso o Senhor nos habilita para que no nome de Jesus nós possamos expeli-los e expulsá-los, porque no nome do Senhor tem toda a autoridade, e jamais será por nós, ou por algo que fazemos, ou pelo que somos. Todos nós que temos o Espírito de Deus, temos a autoridade de Cristo para expulsar qualquer espírito imundo, porque é no nome de Jesus que reside toda a autoridade. Assim, o que vemos aqui não é apenas um milagre separado, mas é o reino, é o sinal do reino. A autoridade de Jesus não é uma performance, mas é uma revelação de quem Ele é. Ele é o Santo de Deus, que veio para libertar os oprimidos, silenciar o maligno e anunciar o reino com poder e verdade. E hoje, como nós podemos olhar para hoje? Ainda que nem todo sofrimento ele tem a causa demoníaca, nós vivemos em um mundo caído, onde há realidades espirituais que influenciam vidas, famílias e culturas. E precisamos lembrar que Jesus, Ele é autoridade sobre tudo isso. Nenhum poder do mal é maior do que o poder do nosso Senhor. Nenhuma opressão é definitiva diante daquele que venceu na cruz. E como igreja, nós não devemos andar com medo disso. Nós devemos andar, na verdade, em confiança, porque aquele que tem autoridade está conosco, e Ele não precisa provar nada para ninguém. Sua autoridade é autêntica, é manifestada no ensino, no poder espiritual e na prática de vida.
Como é maravilhoso, meus irmãos, poder olhar para Jesus e Ele nos habilitar, e nós olharmos para Ele e crer com confiança, sem temer as ciladas do inimigo, a opressão do mal. Mas podemos enfrentar as situações difíceis da vida na autoridade do Senhor, que continua reprimindo o mal e sendo autoridade sobre qualquer tipo de poder que possa se levantar, porque Ele é o maior de todos. Por último, nós podemos ver no versículo 39 ao versículo 34 a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Nós vimos, em primeiro lugar, que a autoridade do seu servo, ela está no seu ensino. Em segundo lugar, a autoridade também está sobre os espíritos malignos. E em terceiro, a autoridade do seu servo está sobre as enfermidades. Versículo 29 diz assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Depois de ensinar com autoridade e expulsar um espírito imundo na sinagoga, Jesus vai até a casa de Simão e André. Lá, a sogra de Simão, que é a sogra de Pedro, estava de cama, com febre. E Marcos registra de forma simples, mas profunda, que Jesus se aproxima, toma pela mão e a levanta. A febre a deixa e ela começa a servi-los. Aqui vemos mais uma camada da autoridade de Jesus, não apenas sobre o mundo espiritual, mas também sobre o mundo físico, sobre o corpo humano, sobre as enfermidades. E essa autoridade não é distante, não é fria, não é simplesmente para aparecer, ela é cheia de compaixão. Ele se aproxima, ele toca, ele a levanta. Ele não apenas fala com autoridade, mas ele age com autoridade. Essa autoridade continua sendo afirmada nos versículos seguintes, como a gente pode ver, como a gente já leu no versículo 32, que Marcos diz que naquela noite Jesus ainda curou muitos enfermos e expulsou muitos demônios. E assim ele vai fazendo ao longo de todo o Evangelho, curando cegos, leprosos, paralíticos, surdos, homens e mulheres quebrados. Marcos quer nos mostrar algo maior. Jesus, ele tem autoridade absoluta sobre todas as áreas da existência humana. Como escreve Tim Keller, a palavra autoridade, ela vem da mesma raiz que autor. Jesus não apenas está interpretando a vida, ele é o autor da vida. Ele ensina com a autoridade original, porque ele é o próprio verbo encarnado. E veja o contraste com os líderes religiosos daquela época. Os fariseus e escribas faziam tudo para serem vistos. Eles amavam a aparência de piedade, buscavam os primeiros lugares, ser reconhecido entre os homens. Mas Jesus, ele está na casa dos seus discípulos e ele cura em silêncio, ele age com discrição, ele serve em humildade. Sua autoridade não é uma autoproclamação, é serviço. Sua missão é clara: reinar sobre tudo que está quebrado, restaurando com amor o que foi ferido pelo pecado. E como é linda a resposta da sogra de Pedro. Assim que ela foi curada, o que é que ela faz? Ela começa a servir-los, sem demora, sem desculpas, sem dizer: quando eu tiver tempo, quando eu estiver mais forte. Ela entendeu que ela foi curada para servir. E isso nos confronta. Quantas vezes o Senhor nos abençoa, o Senhor nos cura, nos restaura, nos liberta, e ao invés de nos levantarmos para servi-lo, usamos desculpa para continuarmos parados. Quantas bênçãos recebemos do Senhor e tratamos como fim para nós mesmos, em vez de usar como meio para glorificar o Pai que tem nos abençoado. Cristo nos levanta para algo maior. Ele nos cura para que sirvamos. Ele nos restaura para que sejamos
participantes da sua missão. O serviço, ela é a resposta natural quando nós somos tocados por Jesus. Isso é o presente do Senhor para nós. Não tem como, meus irmãos, nós recebemos tantas bênçãos do Senhor. Talvez você nunca recebeu, assim como a sogra de Pedro foi curada de uma hora para outra. Mas talvez você possa ter várias experiências que o Senhor te abençoou e simplesmente você voltou à sua vida e não usou, e não viveu, e não compartilhou isso para a glória do Senhor. Não serviu ao Senhor. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, talvez a gente pode perceber que não teve nenhuma experiência tão grande assim, como a cura dessa forma. Mas eu quero lembrá-los aos irmãos, que houve algo que o Senhor fez em nós, muito maior do que qualquer cura física. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, para proclamarmos o Evangelho do Senhor, para vivermos para a sua glória. Então, se formos tocados pelo Evangelho de Cristo, não tem como nós vivermos para nós mesmos, mas nós devemos viver para a glória de Deus. Diante de tudo isso, nós temos algumas lições que devemos colocar em prática. Precisamos nos maravilhar e nos submeter à autoridade de Cristo, reconhecendo que suas palavras não são apenas boas ideias, mas são mandamentos que vêm do próprio autor da vida. Nós devemos também abandonar as tradições humanas que tomamos por doutrina e voltar ao ensino puro de Jesus, que confronta e transforma o coração. A nossa relação com Deus depende de uma vida que deve ser alimentada pela palavra. A superficialidade nessa relação, nessa busca pela palavra de Deus, gera fraqueza e uma relação fraca. Mas nós devemos desejar se aprofundar a cada dia mais na doutrina de Cristo, que gera maturidade e comunhão verdadeira com o Senhor. Nós precisamos também crer de fato que Jesus tem total autoridade sobre o mundo espiritual. Essa batalha não está entre iguais. Não é um puxar de uma corda, uma guerra de corda. Um cabo de guerra. Isso, um cabo de guerra. Não é onde o inimigo puxa e Deus puxa. Mas essa guerra já foi vencida. Cristo já venceu. Satanás já está preso, já está condenado. Agora o reino de Deus já está instaurado. Nós não precisamos temer. Nós não devemos andar com medo constante do mal, porque isso é esquecer que o nosso Redentor reina com poder absoluto sobre todas as coisas. Ele continua libertando os oprimidos e quebrando as cadeias ainda hoje. Como Cristo, nós também fomos chamados para glorificar o Pai, não para buscar a glória dos homens, mas isso, nós precisamos ter clareza da sua identidade e propósito em Deus, para que a gente possa viver livre para servir a Jesus em humildade. Cristo também continua exercendo autoridade sobre o corpo e a vida. Ele ainda cura, mesmo quando a medicina desiste. Ele ainda age, mesmo quando tudo se parece possível. Toda a bênção e milagre que recebemos de Deus tem um propósito: nos levantar para o serviço. A sogra de Pedro foi curada e imediatamente começou a servir. Fomos abençoados para abençoar, curados para servir ao Senhor. Não fomos salvos para viver confortavelmente, sentado nos bancos das igrejas, simplesmente tendo uma espiritualidade individualista. Mas na verdade,
nós somos chamados para viver para a glória de Deus. E toda manifestação do poder de Jesus em nossa vida deve nos conduzir a uma vida de serviço e entrega. Toda vez que você lembrar, meus irmãos, da graça do Senhor derramada sobre vocês, lembre-se que o Senhor fez isso, não somente para dizer que te ama, mas para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a exercer a autoridade de forma diferente do mundo, com humildade, compaixão e serviço. Quando nós lideramos em casa, sendo pais de nossos filhos, ou então quando nós somos figuras de autoridade no trabalho, ou então na igreja, ou então na sociedade, nós devemos fazer como Jesus agiu com a sua autoridade e viver como servo. Uma autoridade verdadeira não é autoritarismo, mas na verdade é cuidado, é entrega e é fidelidade, porque isso aponta para o nosso Senhor. E se nós temos a oportunidade de sermos líderes de outras pessoas, use isso com graça, porque isso deve apontar para o nosso Mestre, que usa isso com graça sobre nossas vidas. O Senhor não nos obriga e nos leva pelos cabelos a fazer as coisas, mas Ele nos conduz com compaixão e misericórdia, para que a gente possa servir a Ele com amor e com graça. O modo como tratamos os outros revela se realmente seguimos o Senhor servo. Se Ele reina servindo, nós também devemos servir com amor, mesmo quando isso nos custa. Nós devemos servir os outros, mesmo quando isso muitas vezes é difícil para nós, mesmo muitas vezes quando exige que a gente largue um pouco o nosso descanso, mesmo quando exige que a gente possa abrir um pouco mais do nosso bolso para abençoar outras pessoas, mesmo quando a gente precisa abrir mão de tantas coisas que gostamos, porque nós precisamos honrar e glorificar a Deus. Por fim, concluindo a mensagem, a autoridade de Cristo é diferente de todas as que conhecemos deste mundo. Ela não é opressora, nem interesseira, nem egoísta. Ela é a autoridade perfeita, que ensina com verdade, liberta com poder, cura com compaixão e reina com amor. Como diz Tim Keller: vinde a mim, pois eu sou o rei que você procura. Tenho autoridade sobre tudo, contudo eu me humilhei por você. Morri na cruz quando você não tinha as convicções corretas, nem o comportamento correto. Eu trouxe você boas novas, não conselhos. Eu sou seu verdadeiro amor, sua verdadeira vida. Vinde a mim. E a esse rei que nos achegamos agora. Nós temos o privilégio essa noite de poder mais uma vez ser servidos pelo Senhor, através da ceia do Senhor, que é o lembrete visível de que aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra escolheu nos amar até o fim, entregando o seu corpo e seu sangue por nós. E nós podemos ir à mesa cheio de gratidão ao Senhor, com reverência, arrependimento e gratidão, porque Ele reina, mas nos convida a participar do seu reino como filhos amados. Que privilégio nós temos, meus irmãos. E eu convido o pastor Marcos para poder conduzir esse momento de ceia do Senhor.